Bom dia, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre o módulo 12, o sorriso da alfabetização, parte 2. O tema de hoje, nós vamos comentar sobre o contexto, a importância do contexto no processo de alfabetização. E nada melhor para a gente falar do contexto do que filmar esta maravilha que nós temos de um cenário cheio de árvores, flores, com uma chuva, que é o contexto de hoje, que nos remete a um conhecimento, a um paralelo entre a chuva que cai e a alfabetização construída na mente das pessoas. A primeira apresentação que eu queria deixar claro para vocês é o contexto da própria criança, da própria alfabetização. Esse contexto, quando nós nos referimos a um limite, é o momento quando ela se considera alfabetizada. É o que nós chamamos de consciência alfabética. É o momento que ela tem certeza de que já sabe ler e escrever. Gente, esse momento é mágico. Ela não se conforma, né? Porque ela tem consciência de que ela sedimentou toda a sua mente, aprendeu para o resto da vida. E também porque ela ganha ali o direito de cidadania, então ela quer anunciar para todo mundo que ela sabe ler e escrever. Ela mostra para o pai, para a mãe, para os amigos, para o professor. Há um encantamento nesse momento. Isso é gratificante para a família, para todo mundo, inclusive para o professor. Todos nós aqui que somos alfabetizados e temos a nossa idade, a gente lembra com carinho do nosso primeiro professor, ou professor de alfabetização. Ou marcou positivamente ou negativamente. Então vamos agora a algumas atividades para a gente explicar bem esse contexto, que se refere àquele momento do aprendizado. A participação familiar. Como é que é importante a família estimulando, conversando, ajudando no que for possível. E o relacionamento, a interlocução, ela se faz às vezes de forma imediata. Veja esse bilhete que a menina, a filha, mandou para o pai. Leia aí, veja bem o bilhete, para você entender, force um pouquinho que você vai entender qual foi realmente a mensagem dela. Olhando assim à primeira vista, dá a impressão de que está confuso, não está. O que significa para a criança isso? Que ela está alfabetizada, porque ela sabe que o seu interlocutor não é um amigo, mas é seu pai, e seu pai é alfabético, então vai entender o que ela falou. Na verdade, ela quer falar para o pai que ela quer mexer no celular dele. Leia bem, você vai entender assim. Então, podemos observar que essa criança, ela consegue arranjar as palavras, né, no texto, dando sentido a ele. Se tem algumas deficiências de escrita, vão ser sanadas logo em seguida. Quando ela voltar para a escola, um bom trabalho do professor, ela vai estar alfabetizada, vai superar isso aí. É importante que a família estimule o que for possível, valorizando sempre o trabalho de escrita da criança. Agora vamos a algumas atividades no ambiente social. No ambiente social nós pusemos algumas placas. Um aviso que a pessoa não quer que realmente estrague o trabalho dela, provavelmente foi um pedreiro, né? O texto dá a impressão da localidade textual aí numa região do Nordeste, que é muito comum esse termo. Aí estava escrita, leia com atenção, arudie. Mas na verdade o que ele quis dizer? Ele quis dizer que arudia dê a volta. Porque esse termo, arudia, vem de arrodear, significa dar a volta. Tanto é que em algumas regiões, arudia, que eles chamam, é a boca do pote que dá a volta, que é em círculo. Né? E é muito comum o termo arrodear. Então esse termo, ele remete a um significado de entendimento. E o autor desse texto aí é muito esperto. Ele não só garantiu no texto, mas na flecha, indicando, e ainda cercou. Então é um grande comunicador, né? Agora,
Evidentemente, nós podemos, como letrados, ajudar, se possível, conversar, criando uma possibilidade de conscientizá-lo a ver que, à medida que ele se torna mais claro, mais fácil as pessoas vão entender a mensagem dele, tá? Então, essa placa. A outra placa é um anúncio num boteco, né? Ele escreveu lá, temos caldo de mocotó. E pôs um monte de acento na palavra mocotó, separou caldo, dá a impressão que está meio confusa a mensagem. Mas se colocado num ambiente, o receptor, o leitor vai entender, temos caldo de mocotó. Não vai ter confusão, só que você pode gerar alguma dúvida desse vendedor. Ele pode ser ajudado também se você mostrar para ele que à medida que ele coloca uma placa de uma forma mais legível, mais pessoas vão poder comprar realmente o produto que ele está anunciando ali. Então, provavelmente, o que a gente percebe que essa comunicação, mesmo do jeito dele, teve efeito, senão ele teria tirado a placa, tá bom? Esse outro anúncio já vê que é uma evolução. O autor já tem estruturação textual definida, ele expressa bem as palavras, ele tem noção de alinhamento, né, de uso de travessão para separar a palavra, classificar palavras, ele chama atenção em algumas palavras que ele quer realmente destacar. Agora, você vê que as dificuldades maiores desse texto aí se referem à questão ortográfica, né? Provavelmente num restaurante terá problema de comunicação. Agora, nós, como alfabetizador, o tempo inteiro, qualquer um de nós pode ajudá-lo colocando uma placa mais ou menos de uma forma correta, para evitar que haja realmente bloqueios nessas informações, tá? Eu vou mostrar também uma nova foto de um senhor. Ele pegou uma placa escrita dessa forma equivocada e escreveu o certo para ajudar. Esse é o papel do educador, esse é o papel do alfabetizador em qualquer circunstância. Ele passa a ser um agente não de correção escolar, mas simplesmente de correção para que realmente não haja mau entendimento na interpretação da mensagem. Agora, nós temos que sempre deixar os nossos interlocutores, os nossos alunos alfabetizando, que nós estamos aqui para ajudar a melhorar a comunicação entre as pessoas. De certa forma, vai ser bom para ele, tá? E agora a gente traz para a sala de aula também um contexto aí que se refere ao professor. O professor estava trabalhando com o método silábico, vocês vão ver aí, enfatizando a sílaba K, Cocu, no livro didático, né, e estava lá exercendo. A professora muito simpática, muito esforçada, a gente vê que ela estava fazendo o possível para o aluno entender. No momento que ela contextualiza a situação, ela mesma se depara com uma situação inesperada e acha graça. Por quê? São dois contextos. Um entendimento de um contexto é uma coisa, no outro entendimento é outra coisa. E ela, na hora, certamente o aluno pode não ter levado por esse lado, mas ela percebeu. O cavalo e a cobra. E aí nós vamos ter que levar cada um na sua sílaba. Então a sílaba K é K de cutia? Será que cutia começa com K? Será que o cavalo começa com K? Ou será que é a cobra que começa com K? Aqui eu tenho C e o O, co. Será que é o co de cutia? Será que o co é do cavalo? Ou será que o co é da cobra? Agora aqui eu tenho C e o U. Fica cu. Então será que é o cu da cutia? Será que o cu é do cavalo? Ou será que o cu... Aí, mais de ordem metodológica, silábica ou isolada, elas precisam ser sempre bem preparadas, evitadas, para a gente não pegar de surpresa numa situação contextual desse jeito. Tem inúmeros causos, né, histórias que falam do contexto na forma escrita. Provavelmente deixa as aulas muito interessantes. As crianças adoram essas piadas, essas brincadeiras, essas histórias jocosas da nossa língua, mas muito engraçadas também.
Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe conosco, ajude a divulgar o nosso trabalho, não custa nada. E a gente está fazendo um benefício para os nossos alunos, para os nossos professores, nos dá um like. E acho que todos nós ganhamos com isso, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.